todos. Meu nome é Rogério Massaroto, eu sou docente da Universidade Estadual de Maringá e atualmente coordeno a direção nacional da ABEM, gestão 2016-2018. Em relação à importância do evento, do EBEM, da própria ABEM, né? Acho que são dois momentos que se articulam, um evento e uma ação política de organização. Ela vem num processo de necessidade histórica da classe trabalhadora, mediante uma conjuntura que tem desfavorecido as uniões, as articulações, e também nos deparando com uma pluralidade sobre as interpretações marxistas. No momento em que há muita perseguição política sobre os educadores marxistas, a ABEM se consolida, ou busca essa consolidação no processo histórico, para que haja um movimento de aglutinação desses educadores, por meio que participam de sindicatos, de movimentos de lutas e resistência, de partidos políticos, de grupos de pesquisa, enfim, de uma série de movimentos que possam oferecer resistência rumo a um projeto histórico, a um horizonte histórico de transformação da sociedade capitalista, e que a ABEM ela busca esse processo de reencontro, de unidade, uma unidade necessária, uma unidade entre teoria e prática, entre pensar e fazer, né, a prática como critério de verdade, para que esses educadores marxistas possam encontrar na ABEM uma relação de identidade com esse horizonte político que a gente tem pela frente. A realização do EBEM nesse processo, nesse trâmite, penso que culmina a cada 2 anos esse encontro onde os educadores marxistas se organizam, discutem, debatem e possibilitam os avanços e a identificação também dos limites, perante as lutas, perante a conjuntura bastante opressora em relação às nossas necessidades históricas. Eu penso então, portanto, em síntese, que ABEM e EBEM formam uma unidade pensada desde 2007, quando começamos a discutir a necessidade de uma associação que pudesse reunir esses educadores com pensamentos diferentes nos aspectos particulares, mas que também pudessem encontrar as unidades nas suas totalidades encontradas na luta da classe. Professor Marcelo Russo Ferreira, sou professor da Universidade Federal do Pará, campus Castanhal, no curso de Educação Física. Sou líder do grupo de pesquisa ali, Estudos de Pesquisa em Educação Física, Esporte e Lazer, o LEPEL, na UFPA, e também membro do MTE, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas Marxismo, Política, Trabalho e Educação da FACED UFPA. E componho com o professor Rogério a atual gestão que está aí para encerrar suas atividades nesse EBEM, junto com outros camaradas. Particularmente no que diz respeito à organização do EBEM em si, desse EBEM aqui em Cascavel, penso que foi muito positivo a forma como nós conseguimos aproximar determinados setores que ajudaram a fortalecer a organização do evento, né? Esses setores do ponto de vista sindical, setores do ponto de vista da pós-graduação aqui na universidade, da própria reitoria, que inclusive nos conclamou com uma fala brilhante na abertura, enaltecendo a importância do debate sobre as condições que nós vivemos hoje na classe trabalhadora, e particularmente de professores e professoras Brasil afora. E o próprio evento ele vem demonstrando, pela participação, pela quantidade de pessoas presentes, o quanto que ainda nós temos que continuar organizando um evento dessa magnitude, um evento com esse perfil, com esse desafio. Há uma particularidade do EBEM, que é a celebração dos 200 anos do nascimento de Marx, que vai ser completada agora no dia 5 de maio. Esse tema e essa data, inclusive, foi pensada e decidida no último EBEM. A gente, inclusive, protelou um pouquinho, né? O evento deveria ter acontecido no final, pela continuidade dos eventos anteriores, deveria ter acontecido no final de 2017, e nós decidimos organizar para esse período de maio de 2018, para justamente ele acontecer exatamente no momento que nós estivéssemos celebrando o legado de Marx a partir dos seus 200 anos
do seu nascimento. E celebrar o legado de Marx, né, e as mesas de hoje já nos disseram um pouco sobre isso, significa inclusive compreender o legado de Marx em seu contexto, né, quando Marx, durante 40 anos, se inclinou a estudar o processo de desenvolvimento do capitalismo e as publicações, as obras que nós hoje podemos acessar. Esse é o segundo elemento, a possibilidade de nós hoje, mais do que anos atrás, décadas atrás, conseguimos acessar com mais propriedade, com um maior volume de publicações a obra do Karl Marx e de Friedrich Engels também. Há algum tempo atrás era muito mais difícil nós termos, por exemplo, a possibilidade de organizarmos cronologicamente as obras de Marx, para inclusive estudá-lo nessa perspectiva, perceber como é que ele foi aprimorando, como é que ele foi lapidando a sua leitura sobre a sociedade que se desenvolvia na época. E esse legado dos 200 anos de Marx, junto com a sua obra, implica a capacidade que nós temos de hoje nos dedicarmos a estudá-lo para poder apontar o que são os limites e as possibilidades no atual contexto do desenvolvimento do capitalismo, né? E aí, particularmente no campo da educação, o Rogério já comentou isso, mas acho que é importante reforçar que, particularmente no setor da educação, qualquer ideia aparentemente progressista, hoje ela tem sido extremamente perseguida dentro da sala de aula, desde a educação básica e inclusive na educação superior. Não se trata somente de nós tentarmos traduzir o que significa um professor ou um aluno entrar com uma camiseta alusivo a algo mais voltado à esquerda e se deparar com um aluno ou um professor entrando em sala de aula com uma camiseta alusiva a algo que volte à representação do que existe mais conservador no campo da direita. Mas perceber que esse espaço de convivência começa a ter conflitos mais sérios, que implica, inclusive, perseguições de forma muito mais aclarada. Nós temos hoje testemunhado e registrado grupos de pesquisa que têm o comunismo, o socialismo, o nome de Marx ou afins, sendo perseguidos dentro das universidades, né? Inclusive com ações judiciais, com a presença da Polícia Federal, em ações ações surpresas dentro dos espaços de grupos de pesquisa para poder saber o que esses grupos de pesquisa andam fazendo dentro da universidade, né? Como se não existisse também os grupos de pesquisa com a base teórica da economia política, do pensamento smithiano, coisa e tal, que no final das contas falam a mesma coisa antagonicamente, mas os temas, os elementos são os mesmos, né? Não existe essa perseguição dentro do campo da justiça. E na escola básica, né, e a gente é fruto também da escola básica, nós passamos pelo chão da escola também, esses temas também têm sido muito mais colocados, não só em xeque, porque isso pode ser o debate, mas têm sido colocados com uma perspectiva de criminalização desses espaços, desses debates, etc. e tal. Ao ponto de os temas mais simples possíveis, que podem ser colocados em um dado tom de crítica para a formação dos nossos alunos de educação básica, têm sido tratados como ações de criminalização muito profunda. E a consequência disso, do meu ponto de vista, é a criminalização de expressões como radical, criminalização de expressões como ideologia, como doutrina, né? Doutrina parece que é uma coisa que pertence à esquerda, como se não existe a doutrina filosófica neoliberal, a doutrina filosófica liberal. Então, nesse sentido, a gente começa a perceber o quanto que é importante, e acho que corre até o risco, né? A gente, ao dizer isso, nós estamos nos colocando acima da capacidade intelectual de determinados setores e coisa e tal, mas não se trata disso. Se trata de perceber o quanto que é importante a gente, inclusive, agir enquanto entidade, atuar enquanto entidade, para poder minimamente ir limpando o meio de campo sobre algumas coisas que têm sido tratadas com muito devaneio, né? Doutrina, ideologia, radical, política, etc. e tal, são temas que não perpassam apenas a um campo teórico, mas que conduz à base de qualquer campo teórico, vamos assim dizer, da direita mais conservadora e a esquerda mais radical. E aí, nesse sentido, a gente entende que a ABEM, e é interessante notar isso, né? A ABEM, ela é fruto do EBEM. Acontece os primeiros encontros brasileiros de educação e marxismo, e dentro do embate, dentro dos debates por dentro, que vão sendo construídos nos encontros, como o Rogério falou, no encontro de 2007,
levanta essa necessidade ou a defesa ou o entendimento de constituir uma associação brasileira de educadores marxistas. Vai ser um pouco exagerada a minha expressão, né? Vai ser inclusive talvez posta a crítica, mas foi a prática do EBEM que organizou a instituição de uma entidade que pudesse se organizar juridicamente, teoricamente, etc. e tal. A prática com um critério de verdade, com cuidado, obviamente, de usar a expressão, não fazer de forma tão linear assim, ajudou a organizar bem. E a gente vem estabelecendo esse processo nos últimos anos. Eu acho que a importância hoje da ABEM é perceber uma entidade estruturada, juridicamente, estatutariamente, que possa, inclusive, atuar na aproximação, no debate, na formação junto dos grupos de pesquisa e das associações no país afora que tem a perspectiva marxista como central do seu campo teórico. E o desafio, que acho que esse é o mais importante, de ser também uma entidade que apoie os professores e as professoras da educação básica. Porque no ensino superior a gente sofre esses ataques, mas tem um elo um pouco mais protetor da autonomia universitária, de tocar as pesquisas, etc. e tal. Lá no chão da escola, na educação básica, os ataques são muito mais duros, muito mais violentos e muito mais distantes, né? Então, a aproximação da ABEM também no que diz respeito aos educadores marxistas que estão na educação básica vem sendo e vai ser praticamente, a partir de agora principalmente, um grande desafio que a gente vai estar tentando incorporar na nossa relação. E acho o Rogério disse tudo, né? A unidade do encontro com a entidade, da entidade com o encontro, é que faz esse movimento ser fortalecido dentro do país. Oxalá a gente consiga, inclusive, estabelecer relações internacionais a partir dos nossos visitantes. No último EBEM tivemos o professor José Barata Moura de Portugal na conferência de abertura, agora nós tivemos o professor Guilhermo de Cuba fazendo também uma participação. Isso implica também a possibilidade de nós constituirmos relações políticas, institucionais, de militância, de formação para além das fronteiras brasileiras. Acho que essa é uma perspectiva que a gente tem aí de desafio, né, bastante significativo, mas que ela vai se dar realmente no campo do dia a dia, da luta, do trabalho, da organização, da aproximação, da paciência histórica, mas também da necessidade de fazer essa paciência histórica um movimento, de fato, em relação àquilo que a gente pretende. Eu penso que a ABEM ela é uma associação em movimento, né? Ela acompanha o movimento histórico, a conjuntura, então, portanto, às vezes as perguntas dentro de uma lógica formal, quando nos surgem, né, quando elas são produzidas, o que é a ABEM? A ABEM é um movimento, né? É o movimento dos educadores marxistas que lutam de forma organizada dentro do âmbito da educação e do ensino por uma sociedade emancipada, pelo ser humano emancipado, pelo fim da propriedade privada. E que daí, portanto, essa ABEM se faz fazendo, né? Ela se faz nesse movimento de contradição e de conflitos, de lutas de resistência, de necessidade de unidade, de movimento histórico, de preocupação com o aspecto pedagógico no ensino. E acho que a gente pode perceber que eu gostaria de ressaltar, por exemplo, nesse EBEM, acho que é importante frisar de que um EBEM bem organizado, penso que ele ressalta as questões fundamentais de articulação. Acho que um EBEM bem realizado, ele articula, ele consegue fazer essa articulação. E a gente luta para isso, para que esses EBEMs consigam produzir essas articulações. É expressiva, por exemplo, nesse evento, o esforço do STED OPR em relação à organização, na figura do Paulino, né, em relação às formas como ele se articulou para poder buscar os recursos, para poder realizar o EBEM. Nós passamos por uma gestão com dificuldades financeiras, mesmo assim o EBEM se realiza com esse caráter. Estamos avaliando como muito bem organizado, possibilitando todos os espaços necessários para que os nossos objetivos possam se colocar em movimento, em ação. E acho que isso é mérito da organização local, que peitou o evento, né, reconheceu a necessidade dele há 2 anos atrás, trouxe para Cascavel e aqui realmente concretizando e objetivando questões que lá atrás elas se faziam necessárias e agora também abrindo caminhos para os próximos EBEMs, né? Acho que a organização da ABEM nesses últimos 2 anos, que foi fruto também das outras gestões anteriores, né? Nós estamos formando
nós somos a 4ª gestão, entrando para a 5ª. A gente também aí tem um legado que a gente vai acumulando para que a BEM ela fique nesse processo, ela se construa nesse processo de objetivação das nossas lutas, também nesse campo aqui de reunião para debates, estudos e conflitos, e estamos aí para receber críticas e produzir críticas também. Bom, eu acho que a gente não consegue elencar necessariamente os desafios. Eu acho que quando a gente começa a ir traduzindo esses desafios, a gente vai puxando o outro, e isso vai seguindo pelo próprio movimento de fazer essa tradução do que é o chão da escola, particularmente. Mas eu acho que uma das grandes questões, eu vou trazer isso na perspectiva do meu papel na universidade, que eu sou professor de estágio supervisionado, e o chão da escola é um espaço que é constantemente visitado por nós, e eu debato dentro da minha faculdade e com as outras licenciaturas que são próximas ali no campus, que a gente tem que, dentre outras coisas, romper com determinados padrões que vêm sendo parte da composição da formação de professores, particularmente do estágio supervisionado, que é superar o tal do tripé observação, participação e regência, que vem da minha formação como professor, e perceber que essa relação, ela no ponto de vista dos alunos em estágio supervisionado, formando-se professores que vão para essas escolas, elas continuam mantendo a escola como ela sempre é percebida. E mais, né? Os nossos alunos em formação vão para as escolas, constatam os problemas das escolas, que são normalmente repetem os problemas que colegas anteriores vão nessas escolas e constatam, e não conseguimos, enquanto universidade, ok, esses problemas são identificados, já sabemos a síntese dele, a gente tem que fazer esse processo de ida dos nossos alunos em formação para essas escolas ser um processo transformador dessa escola. E é nisso que eu queria chegar. Eu acho que um grande desafio que nós temos para a questão dos educadores marxistas como um todo, educadores e educadoras marxistas como um todo, é conseguir vislumbrar, em uma perspectiva que eu falo teleológica, não idealista, né, a possibilidade de transformar essa escola. Né, por uma questão de posicionamento político, prioritariamente a escola pública, mas também percebendo a necessidade de transformar a escola privada em uma outra escola, que não, por exemplo, fica repetindo, né, reproduzindo a relação da escola privada, reproduz a relação da apropriação privada dos conhecimentos que ela desenvolve, porque esses conhecimentos também são vivenciados na escola pública, portanto não é algo que se privatiza, né, mas que se cobra, tem um valor. Como é que se estabelece o valor disso? Marx já explicou um bocadinho, explicou a impossibilidade de você concretamente estabelecer o valor desses conhecimentos. Mas na escola pública em particular, acho que é um grande desafio, que é transformar essa escola. Né? E não se trata de transformar à luz do que foi um discurso recente aí do povo do Todos pela Educação, que conseguiu aprovar a reforma do ensino médio, de uma escola diferente, alegre, com os conhecimentos em sala de aula, que os alunos possam dar utilidade a ela fora da sala de aula, na formação para o mercado de trabalho, que a escola ainda não forma nem para uma coisa nem para outra, nem para o mercado nem para o mundo do trabalho. Mas uma transformação de uma escola que ela possa ser, possa apontar, e sem medo de usar a expressão, porque é uma expressão filosófica, um horizonte revolucionário. E esse revolucionário na perspectiva de transformação. Né? Acho que esse é um primeiro desafio do que a gente poderia dizer desafios dos educadores marxistas. Um outro desafio que eu acho que eu destacaria, e depois eu deixo para o Roger falar os outros 10, seria a questão de você construir na relação do professor que está na escola, principalmente na escola pública, ou reorganizar, reconstruir o seu papel como sujeito transformador também. Eu falo isso também à luz de quem hoje faz o processo de formação de professores. A gente vai para a sala de aula, vai para os espaços fora da sala de aula, vai para os grupos de pesquisa que a gente atua na universidade, e a gente percebe que os alunos compreendem a necessidade
de constatar e transformar aquilo que eles estão constatando em uma coisa que possa ser um pouco mais humana, vamos assim dizer, na perspectiva de emancipação humana, se for o caso. Né? Mas que sempre repete para a gente o mesmo chavão. Né? Tá, professor, depois que a gente se forma, que a gente chega na escola pública, a gente não consegue fazer nada e a gente joga a toalha. E aí vem aquela frasezinha que na educação física é muito forte, na prática a teoria é outra. Então tem uma teoria na universidade, quando eles vão para o chão da escola é outra história e aquela teoria não serviu para nada. Então, e aí a escola vai se reproduzindo o tempo todo nessa perspectiva. Né? Transformar o professor, né? Se eu puder aqui usar sem medo das críticas que eu vou receber, né? O Marx falava que o trabalho é aquilo que diferencia o homem da natureza. O homem transforma a natureza e transforma a si próprio. Fazendo uma alegoria, sem medo de arriscar demais na alegoria, é o professor no seu trabalho pedagógico, né, poder perceber que ele se transforma também nele. E isso permite também a possibilidade de construir horizontes, né, nessa escola e para fora dessa escola que respeita a sociedade. E os horizontes que a gente aponta, obviamente, é a construção de uma outra sociedade, sobre outra base econômica, que a gente denomina aqui de comunismo. São desafios importantes e que precisaria, na verdade, um pouquinho de paciência, um pouquinho de calma, para a gente poder não devagar demais, né, não ficar com muito desvaneio sobre a possibilidade de superação da sociedade a partir dos desafios que a gente possa levantar para o que nós aqui estamos denominando de educadores marxistas. De forma bastante objetiva. Penso que assim, há muitos desafios, isso é concreto, né? Mas eu penso acho que há um objetivo que eu penso que é determinante, que é a elevação do pensamento empírico para o pensamento teórico. Acho que esse é o desafio que mais nos movimenta, transformar, possibilitar, dar os instrumentos necessários para os nossos alunos, por meio do ensino, da aprendizagem, da assimilação, da transmissão de conhecimentos, devidamente historicamente colocados, produzidos, socialmente elaborados, de que esses conhecimentos possibilitem uma alavanca para que esses alunos ou esses sujeitos em formação adquiram muito mais do que a formação só por conhecimentos conteudistas, que ultrapassem essa esfera, que por meio de formação política também a gente consiga possibilitar esse conhecimento da realidade para que então essa realidade seja transformada. O processo que passa do pensamento empírico ao pensamento teórico é um processo árduo, complexo, que exige teleologia, exige finalidade de luta de classes. No nosso horizonte é preciso ter bem claro esse processo, que no próprio Manifesto Comunista Marx e Engels já apontavam, e portanto acho que esse maior desafio é que nos movimenta no sentido de pensar pedagogias, pensar formas de ensino, pensar estratégias políticas fora dessas questões, pensar a formação política no processo também de formação humana, para que haja esse movimento de transformação de uma sociedade. Está falida essa forma societal. E a educação, e considerando a natureza da educação, que a educação no processo de formação da espécie humana, né, de origem e desenvolvimento da espécie humana, traz o caráter de transformar essa espécie, né? Então, portanto, o conhecimento e o saber historicamente acumulado é que vai produzindo a natureza da educação de transformar. Nós não nos tolimos dessa natureza da educação, nós não trabalhamos com anti-educação. Educação é transformação. E os conhecimentos ao qual a gente trabalha são conhecimentos para a transformação, para dar movimento na história, né? De forma que a classe trabalhadora seja um mecanismo fundamental para fazer movimentar a história, fazer movimentar a transformação dessa história.